Bom, pessoal, então vamos começar a passar aqui a nossa apresentação. E primeiro eu vou me apresentar. Muitos de vocês me conhecem apenas pelas divulgações ali do Mapnext, nas redes sociais, enfim. Então, meu nome é Ricardo, eu sou sócio da Micel. A gente trabalha aí há mais de 40 anos desenvolvendo soluções para desenvolvimento de lideranças e gestão de pessoas, né? E uma das ferramentas que a gente desenvolveu nos últimos anos foi o Mapnext, né? Que a gente vai estar falando aqui um pouquinho hoje. Eu sou administrador, eu tenho uma especialização em cultura e também sou neurocoach. E hoje eu estou aqui com o Cláudio, que também é sócio da Micel. Cláudio, quer te apresentar aí pro pessoal? Certo, então Cláudio, também sócio da Micel, como o Ricardo falou. Até para vocês conhecerem um pouquinho mais de mim, sou engenheiro, psicólogo e tenho formação em coaching executivo. Eu desenvolvo ferramentas de mapeamento de perfil por competências comportamentais e sou criador da metodologia do Mapnext. Ricardo? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Relembrando, então, quem ficar até o final aí com a gente vai receber um bônus bem legal para começar a usar a ferramenta. E aí, pessoal, vocês devem estar se perguntando, né, o que é esse assessment, né? Muitas pessoas aqui provavelmente já utilizam esse tipo de ferramenta, outras estão aqui para saber mais um pouquinho sobre o que é isso, né? O que é o assessment. E o assessment, ele nada mais é do que uma ferramenta de avaliação comportamental, de mapeamento comportamental, né? E toda ferramenta de avaliação comportamental, de assessment, que se propõe e tem qualidade, ela tem uma base teórica por trás da sua metodologia, né? E o Mapnext não podia ser diferente. O Mapnext, ele tem uma metodologia baseada na teoria do Big Five. A teoria do Big Five é a teoria dos 5 grandes fatores. E ela que garante que houve pesquisa, houve análise científica, houve amostragem suficiente para que a gente conseguisse desenvolver uma ferramenta que realmente fosse robusta e fosse assertiva, né? E o que é essa teoria dos 5 grandes fatores, né? Os 5 grandes fatores são 5 grandes áreas de competências, de habilidades que são mapeadas através dessa metodologia. Então, quais são as 5 áreas, né? A área de realização, que ali a gente consegue mensurar o quanto a pessoa consegue realizar, consegue executar, e aí a gente vai mensurar a organização, disciplina, responsabilidade, né? O quanto ela tem autonomia para fazer as coisas. Depois a extroversão, que aí tem um pouco a ver com as relações sociais, a sociabilidade, o quanto essa pessoa consegue ser assertiva na comunicação, na conversa, na troca com outras pessoas. A abertura às novidades, e aí entram competências como a criatividade, né, a curiosidade, o interesse pela novidade, pelo novo. A amabilidade, que é a empatia, né, o quanto eu consigo cooperar, trabalhar em equipe, gerar confiança nas pessoas pelo meu estilo, né? E a instabilidade emocional, ou seja, quando alguma coisa sai do controle, como é que eu reajo a esse estresse, né? Como é que é a minha ansiedade, como é que eu reajo ao medo daquele momento, né? Então, basicamente, isso é uma ferramenta de assessment, né? Um instrumento que consegue mensurar todas essas dimensões comportamentais de um indivíduo, tá? E, pessoal, por que o assessment ele é tão importante, né? Por que essa ferramenta pode ser um diferencial, seja na carreira de alguém ou seja para um negócio, né? Aí eu trouxe alguns números aqui que ilustram um pouco o quanto a questão comportamental é relevante dentro de um ambiente organizacional e principalmente quando se fala em pessoas. Então, olhem só esses números. 89% dos fracassos em contratações acontecem por incompatibilidade comportamental, ou seja, o comportamento do colaborador não se adapta ao comportamento que a empresa espera dele, ou a expectativa que a empresa cria sobre ele. Ou seja, eles criam uma incompatibilidade de comportamentos. E 89% das demissões acontecem por causa dessa incompatibilidade. Outro número importante aqui, 75% das demissões que ocorrem nos primeiros 18 meses, ou seja, 1 ano e meio de trabalho, são relacionadas a questões comportamentais. Então essa é uma outra pesquisa que reforça o quanto a questão comportamental se sobrepõe quando a gente fala em desligamento de profissionais, né? E um outro número ainda, 46% dos novos contratos falham também no primeiro 1 ano e meio. E o motivo, 89% por questões de atitude no ambiente de trabalho. E o que esses números, né, pessoal, que são de pesquisas de fontes bastante relevantes, seguras, querem nos dizer? Que se a gente não faz uma avaliação comportamental, a gente está assumindo um risco gigantesco de ter que demitir esse profissional ali no futuro, porque a gente não viu que o comportamento dele não era o comportamento que a gente esperava, ou que a gente precisava dentro do nosso negócio.
Então, gente, sem a avaliação comportamental, a gente pode incorrer em grandes problemas na contratação, na promoção, na sucessão de um colaborador. E por que isso é grave, né, pessoal? Por que isso impacta profundamente os negócios? Olha só esse outro dado de uma pesquisa aqui internacional. O custo da demissão por questões comportamentais pode chegar até 500% do salário anual de um profissional. Ou seja, contratei errado, demiti por questões comportamentais, esse movimento, esse intervalo de tempo pode me custar 500% o salário desse profissional. Isso é muito alto, gente. Fora todo o envolvimento de tempo, as dinâmicas que são feitas com os profissionais, os líderes que, né, participam do processo seletivo, o RH que dedica tempo analisando o currículo, enfim. Todo esse custo, ele pode chegar até 500% do salário de um profissional. Então esse custo realmente ele é muito elevado. Bom, Ricardo, mas tá, problemas de comportamento. O que são esses comportamentos, né? Que tipo de atitude é considerado um problema de comportamento que leva à demissão? Eu elenquei alguns aqui que são os principais, tá, pessoal? Por exemplo, dificuldade de trabalhar em equipe, pessoas que só gostam de trabalhar isoladas, sozinhas, não conseguem interagir, não conseguem compartilhar em grupo. Dificuldade de adaptabilidade, ou seja, as mudanças acontecem e hoje em dia a gente vive num mundo de constantes mudanças a todo momento e a pessoa não consegue se adaptar a isso, não consegue ajustar o foco, ajustar a rota, né? Então essa é uma outra dificuldade que leva à demissão. Baixa iniciativa e necessidade de supervisão, ou seja, as pessoas elas não conseguem ser proativas e para que elas atuem, para que elas ajam, elas precisam de alguém motivando, incentivando, elas não são automotivadas, né? Dificuldade de comunicação, ou seja, problemas para falar, gente, para falar coisas simples, né? Para delegar, para dar um feedback, para passar um conhecimento adiante, né? As pessoas têm dificuldades nesse sentido de comunicação. E incompatibilidade de valores, ou seja, os interesses, né, as expectativas das pessoas desalinhadas com as expectativas da empresa. E aí gera essa desconexão de propósito, né, que leva naturalmente à demissão. Bom, Cláudio, falei um pouquinho aqui, né, desse contexto da onde o assessment se coloca, né, o que ele se propõe a resolver. Como é que tu vê, né, esse papel do assessment dentro desse contexto de avaliação de pessoas, de RH, pela tua experiência? Então, Ricardo, o que se vê, né? É importante identificar o comportamento dos profissionais para que a gente possa entender o quanto eles podem ou não se adaptar para uma nova posição, uma vaga ou um projeto até dentro da empresa. E dessa maneira a gente consegue fazer a partir da análise baseada em dados científicos. Isso eu vejo como muito importante. Até porque, até pouco tempo atrás, as pessoas pensavam que conheciam, sabiam, acreditavam na sua percepção, na sua intuição em procurar um determinado profissional. Mas isso também seria agir na subjetividade. Portanto, os dados científicos são muito importantes, né? Então precisamos levar em conta que uma seleção interna ou externa mal feita, assim como tu falasse há pouco, ela gera um custo elevado, na verdade, né? Porque tem um custo na contratação, tem um custo no treinamento desse profissional e daqui a pouco se vê que não está dando certo, então tem um custo também no desligamento e também num processo novo de seleção. E vamos lá, outras finalidades que tem para o assessment, né, mapeamento de perfil, processos de promoção, né, que seria na situação de sucessão, uma mudança de área. Até nesse fato de mudança de área, eu tenho um exemplo bem legal, que há um tempo atrás, num mapeamento que eu fiz para uma empresa, tinha duas pessoas que tinham formação em ciências contábeis. Uma delas trabalhava na contabilidade e outra trabalhava na área financeira. Quando eu fiz a devolutiva dos resultados, devolutiva é entregar o resultado, né, conversando com a pessoa, entregar o resultado do mapeamento que ela fez, a pessoa falou, poxa, tenho a formação em ciências contábeis e eu gostaria de trabalhar na contabilidade. Ele trabalhava no financeiro. Quando eu conversei com a pessoa da contabilidade, ele falou assim, poxa, essa foi uma oportunidade que eu tive, trabalhar na contabilidade, mas eu gostaria muito de trabalhar no financeiro, isso que eu gosto. Aí depois, conversando com o diretor da empresa, eu trouxe essa informação para ele. E ele procurou fazer essa alteração, trocou de lugar as pessoas. E deu muito certo. Foi muito, muito interessante, né? Foi uma oportunidade muito bacana que essas duas pessoas tiveram para trabalhar naquilo que elas gostam. Bom, um outro ponto.
para fazer um mapeamento, identificar as necessidades de desenvolvimento da equipe. Como a gente faz isso? Por exemplo, um gestor, uma empresa quer fazer um mapeamento de um time, de uma equipe, né? E aí, olhando os resultados, se consegue perceber quais são as dificuldades principais, ou seja, quais são as competências que essas pessoas precisariam trabalhar melhor. E aí pode ter muitas competências coincidentes que também gera uma necessidade de desenvolvimento. Aí fica um treinamento que pode ser dado muito assertivo. Tem situações também para uma condução de um PDI, é o Plano de Desenvolvimento Individual, que ali a gente consegue perceber quais são os pontos fortes, oportunidades, e se consegue trabalhar nas oportunidades. Também temos um último ponto, né, que é o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Para conseguir também, eu considero assim que uma das coisas mais importantes é o autoconhecimento de uma pessoa. Só que algumas pessoas têm um autoconhecimento um pouco distorcido, não acreditam nela, acham que não vão conseguir fazer determinadas atividades, embora lá no mapeamento tenha um resultado que mostra que a pessoa tem um excelente potencial em algumas determinadas competências. Só que algumas pessoas, por insegurança, acabam não acreditando nesse ponto. Certo, Ricardo? Beleza. Bom, pessoal, o Cláudio trouxe aí diversas frentes onde a gente pode aplicar uma ferramenta de assessment, né? Só que a gente vê que essa ferramenta ela ainda não pegou nas empresas, né? Tem muitas empresas que utilizam uma ferramenta de assessment, tem muitas empresas que não utilizam, até mesmo desconhecem esse processo. Quando fazem um recrutamento e seleção ainda estão trabalhando no achismo, estão trabalhando no feeling, né? E isso não acontece por acaso, tá, gente? Existem muitas barreiras com as ferramentas que estão no mercado hoje para que se acesse uma ferramenta de assessment, né? Para que se consiga adquirir essa ferramenta e fazer uso dela. Quais são as principais barreiras, né, pessoal? A maioria delas demanda algum tipo de treinamento ou conhecimento específico. Então, tu precisa fazer um curso, uma formação. Em alguns casos, até mais extremos, é preciso envolver um consultor para te ajudar a compreender aquele relatório de competências, tamanha complexidade do relatório, né? Obviamente, esse treinamento ele não é gratuito, então isso impacta financeiramente. A pessoa tem que adquirir aquele treinamento, investir tempo, né? Às vezes deslocamento, porque o treinamento é em outra cidade, enfim. E o próprio custo da avaliação, né? Que muitas vezes também é elevado. A maioria também dessas ferramentas ela condiciona uma compra mínima e isso afasta muito o pequeno negócio, né? A pessoa individual que quer se conhecer, que quer melhorar a sua carreira. Por que eu vou comprar 10, 20 créditos para avaliar 10, 20 pessoas se eu quero avaliar uma, duas, né? E a metodologia, né, pessoal? Metodologias frágeis e mal adaptadas para o Brasil. Grande parte dessas metodologias elas passam por um processo de culturalização, né? E às vezes até de tradução. E esses processos não passam pelas pesquisas que deveriam para verificar se ele realmente foi culturalizado ou bem traduzido, né? Então existem muitas ferramentas que passam por essa questão, né? E é bem aí que o MapNext entra, bem nesse gargalo, nesse gap aí que existe no mercado, né? A nossa ideia é criar uma ferramenta que desburocratize tudo isso, né? E que consiga levar a ciência de dados de pessoas para o indivíduo, pessoa física, para uma pequena empresa, mas também para uma grande empresa, e a gente vai dar exemplos aqui de grandes empresas que já utilizam a metodologia do MapNext. E como, né, que a gente consegue desburocratizar todo esse processo? O MapNext ele não precisa de treinamento, a gente vem trabalhando muito forte nos últimos anos, justamente para criar interpretações e gráficos que sejam simples de serem entendidos e sem perder a profundidade. Então, tu não precisa um conhecimento técnico, uma experiência anterior para usar o MapNext, tá? Automaticamente, por não ter o treinamento, ele se torna muito mais barato e muito mais ágil, né? Tu pode adquirir ele a hora que tu quiser e utilizar quando tu quiser. E o valor de avaliação também, ele é, na média, muito menor do que os concorrentes do mercado, tá? Não tem compra mínima, o MapNext ele é on demand, então eu preciso avaliar uma pessoa, eu vou comprar um crédito, preciso avaliar 4 pessoas, eu vou comprar 4 créditos. Não é uma compra recorrente, não tem uma fidelidade, os créditos não vencem, então não precisa se preocupar em, eu só tenho a demanda de uma avaliação. Tá tudo certo, compra uma avaliação e pode usar o MapNext. E a metodologia, né, pessoal? A metodologia do MapNext ela é extremamente robusta. Como eu falei para vocês, ele é baseado na teoria do Big Five, que já foi validado em mais de 50 países. Foi validado dentro do Brasil. Grandes universidades federais e particulares consideram o Big Five uma ferramenta padrão ouro de avaliação de personalidade. E além disso, né, pessoal, como uma validação daí de mercado, né?
nós conseguimos realizar mais de 11 mil assessments com a metodologia do MapNext, que tem essa base teórica do Big Five, e trabalhamos com empresas como Tramontina, Marco Polo, Anchor, Harman, que são líderes de mercado, são multinacionais com milhares de colaboradores, e também com pequenas empresas. Então a nossa metodologia ela é realmente muito validada. Tá? Cláudio, fala um pouquinho para o pessoal, né, da tua experiência, de toda essa experiência que o MapNext já tem, né, como ferramenta, e o que a gente está se propondo agora. Né? Então, o MapNext ele tem praticamente 20 anos, né, de experiência, pesquisas, né, que a gente tem feito. Né? Esses 20 anos foi bem interessante porque foi uma construção bem legal, bem bacana, baseada na necessidade dos clientes. Eles perguntavam, olha, não dá para mensurar mais essa competência, mais aquela, e nós fomos, a partir de análises estatísticas, né, buscando essas competências novas que o pessoal queria avaliar, né, e fomos sempre incrementando essas competências, deixando o MapNext mais robusto. Isso nos ajuda bastante na questão de entendimento, porque ali quando fala, né, quando falamos assim sobre 11 mil mapeamentos, avaliações já realizadas, se aprende muito com isso. Porque até então o que acontecia? Nós fazíamos, né, na verdade, a aplicação do MAP, né, as pessoas respondiam a testagem, depois era feito toda a tabulação, compilação dos resultados e saía o relatório final. Saindo do relatório final, então depois se fazia também a devolutiva, ou seja, a entrega dos resultados para a pessoa avaliada. E se a gente pensar em uma determinada competência, numa determinada intensidade, isso se apresenta de forma diferente de pessoa para pessoa. E essa foi uma grande aprendizagem que nós tivemos em função de ver que ela não é algo estanque, ela é dinâmica. Certo? Porque as pessoas são diferentes uma das outras, né? Até me lembrou agora uma frase, né, que um presidente de uma empresa, nossa cliente, uma grande empresa conhecida, que ele fala, onde tem gente está quente, né? Isso significa que as pessoas são diferentes e o gestor ele tem que ter uma habilidade muito grande de entender as pessoas e saber que elas são diferentes umas das outras. E indo para a parte do MapNext, a gente pode entender que ela é uma plataforma hoje 100% digital, que o Ricardo vai falar um pouquinho mais sobre isso. Antes ela era, como eu falei há pouco, ela era aplicada totalmente presencial, depois ela passou na época da pandemia para uma forma híbrida e agora totalmente digital. Bom, nós temos uma equipe multidisciplinar que trabalha com o MapNext, né? E ela está constantemente sendo atualizada para ter mais assertividade, confiança e que a gente adquiriu isso ao longo dos anos. Joia. Então, pessoal, como o Cláudio falou, né, a plataforma ela é uma ferramenta 100% digital, né? Então vocês vão acessar ela através de um computador, de um celular, vão logar ali com login e senha e vão fazer todo esse processo de aquisição de crédito, envio de crédito para o avaliado vai receber esse crédito por e-mail, vai responder as questões do teste e vocês vão poder visualizar, né, todas esse relatório de competências também dentro da plataforma. Tá? Tem uma outra possibilidade também que dentro do MapNext que eu vou apresentar depois para vocês, que é onde a gente usa a ferramenta de match, né? Onde a gente consegue ver o quanto cada avaliado tem compatibilidade com um determinado perfil que a gente precisa, né? Mas antes disso, Cláudio, fala para o pessoal assim, olhando para as competências, né? A gente falou, o MapNext ele avalia 20 competências comportamentais e 6 indicadores de performance, né? Como é que é isso dentro do relatório, né? O que são essas competências, esses indicadores e como é que eles se dividem? Uhum. Então, essas 20 competências e 6 indicadores, eles são divididos em blocos, né? Por exemplo, como tem na tela aí, nós temos o bloco de eficiência operacional. Então, cada um dos blocos tem o seu conjunto de competências. Por exemplo, eficiência operacional tem 4 competências, que é organização, conformidade, autonomia e determinação. Bom, organização, todo mundo sabe o que é, né? Então, é estruturação de tarefas, ambientes, e podemos entender o seguinte, o que é o ideal, né? Se fala muito em perfil ideal. Não existe, gente, perfil ideal. Existe o perfil da pessoa, né? E existe um perfil adequado para a vaga, que é o que o Ricardo falou sobre o match, que consegue perceber, baseado no perfil da pessoa avaliada, o quanto ele se encaixa no perfil ideal, vamos chamar, da vaga.
Então, organização, por exemplo, será que ela é bom? Ela tem que ser muito alta, ela tem que ser muito baixa? Aqui nós mensuramos, no Mapnex, mensuramos, não é uma nota, mensuramos intensidade da competência. Se for muito intensa a organização, tem algumas funções, algumas posições que é importante que seja muito intenso, e tem outras que não precisa, certo? Aí, quando falamos em conformidade, ela tem a ver com seguir normas, regras, processos. Da mesma forma, se vamos imaginar uma pessoa que trabalha numa área de segurança, obrigatoriamente ela tem que ser uma pessoa que respeita normas, regras, processos e faz respeitar, né? Aí quando falamos em autonomia, é uma capacidade de agir independentemente e tomar decisões responsáveis. Falamos em determinação, é uma forte motivação para concluir o que se inicia, ou seja, que a pessoa tenha iniciativa e acabativa, como se fala. Vamos para o próximo bloco, que seria interações relacionais. Aqui nós temos 5 competências, que é sociabilidade, trabalho em equipe, afetividade, controle emocional e autoexposição. A primeira, sociabilidade, ela é uma competência que mensura a interação com as pessoas e criar vínculos positivos, mas também ela tem um viés, digamos, um link com comunicação. Então a pessoa pode ser muito comunicativa, pouco comunicativa. Temos o trabalho em equipe, né, como a própria palavra já fala, habilidade de colaborar, trabalhar com as pessoas. Então tem situações, às vezes as pessoas perguntam, mas o trabalho em equipe com baixa intensidade, onde a pessoa trabalha sozinha, é ruim? Não necessariamente. Um pesquisador, ele não trabalha em equipe. Às vezes até pessoas atrapalham, né, para o pesquisador. Entramos em afetividade, que é a capacidade de estabelecer vínculos emocionais positivos, né? Então isso é bem legal, né? Mas o legal é o equilíbrio disso. Controle emocional, bom, a própria palavra já fala, é o gerenciamento das próprias emoções. Nesse caso, baixa intensidade é muito ruim. Então sempre é bom um equilíbrio emocional adequado, equilibrado, para um pouco mais. E autoexposição é a própria disposição de se destacar e buscar reconhecimento, ou seja, se expor frente a um grupo, frente a um público. Entramos no próximo, que é potencial de liderança. Aqui nós encontramos 6 competências: planejamento, follow-up, tomar decisão, delegação, influência e posicionamento. Então, estamos falando sobre competências de liderança. Então, planejamento, quando ela é baixa, a pessoa é muito operacional, e quando ela é mais alta, ela é mais planejadora, até estratégica. Bom, será que operacional ela é negativa? Nem sempre. Algumas pessoas têm atividades mais operacionais e não necessita uma alta intensidade em planejamento. Agora, se nós estamos falando sobre potencial de liderança, essa pessoa sim precisa ter uma alta intensidade em planejamento. Follow-up é a capacidade de monitorar, controlar, acompanhar as atividades que as pessoas da sua equipe estão fazendo. Tomada de decisão. Olha, tomar decisão aqui a gente tem uma linha de tempo, ou seja, a pessoa demora para tomar decisões, a pessoa é rápida para tomar decisões. Tem que ter o cuidado que a pessoa, se for muito lenta, pode perder a oportunidade, se for muito rápida, ela acaba sendo muito impulsiva. Delegação. Estamos falando em liderança. Esse é um mal que existe na liderança. Até diretores a gente percebe que acabam não delegando muito, acabam sendo muito operacionais, botando a mão na massa. E muitas vezes a gente pode entender que pode existir um porquê. Sabe aquela questão que eu não quero passar minha atividade para o outro porque eu não confio no outro, porque eu acho que eu é que sei fazer melhor? É um grande veneno. Então isso nós temos que ter o cuidado. Influência, ele justamente é a expressão do papel de autoridade. É o quanto a pessoa se posiciona com a equipe, né? Agora temos também posicionamento, que é uma habilidade de conseguir expressar as suas opiniões para as pessoas. Ela tem um foco em solução de conflitos. Vamos para mais um bloco, orientação para mudanças. Essa tem 2 competências só. Ela tem abertura a novidades e curiosidade. Então, a primeira, ela é uma disposição assim para explorar ideias diferentes, inovar, né? E a curiosidade, ela tem a ver com uma motivação interna para explorar e compreender, buscando ativamente conhecimento e questionamento também. Essas 2, em orientação para mudanças, elas mostram também uma tendência que a pessoa tem para a criatividade. Agora, chegando no nosso penúltimo bloco, que é o foco em resultados, ela tem 3 competências: proatividade, dedicação e autorresponsabilidade. Então, a proatividade, ela nos mostra uma capacidade de agir com antecipação, tomando iniciativas para resolver problemas.
A dedicação, ela, em outras palavras, ela nos mostra o uso do potencial que a pessoa faz, baixos do potencial, altos do potencial. Então, a pessoa que usa bastante o seu potencial, normalmente é uma pessoa mais produtiva. E tem algo que eu vejo no meu dia a dia do trabalho, na minha experiência, às vezes pode a pessoa ter um baixo uso do potencial. Não é porque ela quer, mas porque ela está numa posição que ela já chegou no seu teto, ela não consegue colocar mais o potencial dela, porque possivelmente ela não tem mais desafios. Em algumas situações, raríssimas, ela pode se acomodar. Vamos para a última, que é autorresponsabilidade. E aí, nesse caso, é uma percepção da própria responsabilidade a respeito de quê? Dos seus resultados alcançados, tanto positivos como negativos. Quando a autorresponsabilidade é muito baixa, a pessoa tende a culpar os outros em função do seu fracasso, em função dos seus erros. Não assume a própria responsabilidade. E quando ele é mais elevado, aí sim, a pessoa assume a responsabilidade tanto dos seus erros como do seu sucesso. Agora vamos para o último, que é um bloco de produtividade, que são indicadores de performance. Eu quero falar uma coisa importante com relação a esse bloco, que, por exemplo, a pessoa pode ter um excelente perfil de competências bem desenvolvidas, mas olhando o relatório, as pessoas dizem, mas ok, não está aparecendo isso, a pessoa não está mostrando isso. Muitas vezes o porquê vem desse resultado. Já vou explicar. 6 indicadores: concentração, flexibilidade, autodisciplina, a capacidade de dizer não, priorização e perfeccionismo. Vamos olhar o primeiro ali, que é a concentração, que é a capacidade da pessoa de se concentrar e se focar quando está fazendo uma atividade. Mas nem todo mundo consegue fazer isso. Algumas pessoas têm muita facilidade de se distrair, né? Aí o que acontece? Ou dificuldade de se concentrar, né, por outro lado. E aí o que acontece? Numa pessoa que possa ter, entre aspas, esse problema, por melhores competências que ela tenha, isso atrapalha mostrar essas competências. Isso só como exemplo. Agora, a segunda, flexibilidade, ela nos mostra uma flexibilidade à mudança imediata, né? Ser flexível à mudança imediata. Aí entramos para a autodisciplina. É uma pessoa que ela faz tudo, quase tudo que se propõe a fazer. Agora tem um ponto interessante, que quando ela é muito forte, muito intensa, é uma pessoa que daqui a pouco vocês se identificam também. É aquela pessoa que ela se cobra demais, é muito autoexigente, certo? Então, ela acaba até sofrendo, mas ela é uma pessoa realizadora. Agora, a capacidade de dizer não. A capacidade de dizer não é uma habilidade de impor limites de forma clara e respeitosa. Bom, quando é baixa esse indicador, quando esse indicador é baixo, é uma pessoa muito solícita e prestativa, que não consegue dizer não quando alguém pede alguma coisa. Olha, esse é um grande mal da nossa população aqui no Sul, né, onde a gente tem uma influência muito forte da nossa educação, até da influência da religião, ajudar o próximo, seja solícito, seja prestativo, né? E isso é um problema porque a pessoa faz as suas atividades, ajuda os outros, não que não deva ajudar, mas deve ajudar baseado no próximo, que é a priorização, conforme a prioridade aparece. Se ele enxergar que a prioridade do seu trabalho é maior, maravilha. Se a prioridade é maior, ele tem que conseguir dizer não, não entre aspas, ele tem que conseguir se posicionar. Nesse momento, eu não posso. Daqui a pouco, beleza. Então, a pessoa que não consegue dizer não, ela se atrapalha muito com relação ao excesso de atividade. Agora, vamos para o último, perfeccionismo. Bom, é a busca constante pela excelência, né, através de padrões elevados de qualidade. Será que isso é sempre bom? Quando excessivo, ele atrapalha bastante, porque é uma pessoa que perde muito tempo para fazer suas atividades. Ele quer fazer melhor, mais bem feito, mais bonito, e isso atrapalha bastante. Tira o tempo das outras atividades que ele tem para fazer. Não é fazer mal feito, é fazer o que deve ser feito. Joia, Cláudio. Gente, olha só então, né? A gente está falando de uma ferramenta que ela pode entregar todas essas informações em relação a um perfil de um profissional. Vejam quanto isso pode ser positivo e pode trazer benefícios quando a gente fala numa contratação, numa promoção, né? O saber como que a pessoa vai se comportar em determinada situação ou como que ela vai reagir a determinada atividade, qual é o padrão de comportamento dela, né? Isso vai elevar demais a nossa assertividade dentro desses processos de gestão de pessoas, né? E automaticamente vai reduzir aqueles custos que a gente falou lá no início, né? De quando eu faço um processo de gestão de pessoas, faço um processo de RH, desconsiderando essa parte comportamental, que é tão relevante, né? E aqui, gente, a gente começa a falar
num RH que trabalha com base em dados científicos, né? Você sabe qual que é a grande questão do RH dentro das empresas, né? O RH é aquele departamento que ele tem dificuldade de provar o ROI, né? Quando investem em treinamento, quando investem no setor, como é que ele prova aquele retorno sobre o investimento, né? Aqui a gente tem dado para provar. Aqui a gente tem ciência para colocar tangibilidade nesse RH, né? E o RH daí começa a trabalhar de forma preditiva. Ele começa a antecipar as perguntas, né? E as respostas que ele precisa para a tomada de decisão. Então acho que são competências, né, Cláudio, que a gente já viu assim por mercado, que são as mais importantes quando a gente fala em comportamento. Elas vão exatamente no foco ali dessas dificuldades, né, que as empresas têm para manter os profissionais. Bem legal. Vamos adiante então, pessoal. Vou navegar um pouquinho aqui na plataforma para vocês entenderem como é que funciona o MapNext na prática, tá? Então eu vou acessar aqui do meu computador a ferramenta. Vou mostrar para vocês um pouquinho do MapNext. Bom, pessoal, essa é a tela de login, tá? Vocês vão acessar o site lá do MapNext, vão clicar no botãozinho login, como qualquer plataforma aí que vocês utilizam, né? Vocês vão ter um login e senha. Agora, quando vocês quiserem se cadastrar para testar a ferramenta, vocês vão clicar aqui no cadastre-se, tá? E aí vão colocar ali 4 dados bem básicos e vocês já vão poder acessar gratuitamente essa plataforma que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Mas como eu já tenho aqui o login e a senha, eu vou acessar diretamente com os meus dados. Então aqui é um dashboard onde eu vou ver o número de créditos, né, que está disponível para eu avaliar as pessoas. E aí um crédito me dá direito a avaliar uma pessoa sobre todas aquelas competências que o Cláudio abordou, né? E aqui eu tenho uma relação, né, de todos os maps que eu já realizei, né? Aí aqui eu posso clicar para enviar um teste, eu vou informar o nome e o e-mail da pessoa para quem eu quero enviar, e ela vai receber automaticamente um e-mail lá que tem um código token que ela vai informar para iniciar as respostas, tá? Então eu vou abrir aqui um map só para a gente conseguir navegar, dar uma olhadinha no como é que é a navegação do map dentro da ferramenta. Então aqui nesse exemplo a gente tem o map do Pedro, né? Então nessa parte superior aqui a gente consegue visualizar alguns dados dele, né, que também vão aparecer no relatório. Então a gente tem aqui o nome, o e-mail, o telefone, a data que ele concluiu esse relatório, né? Aqui na direita a gente tem a possibilidade de vocês fazerem algum registro sobre esse mapa. Então eu quero colocar ali que conversei com o profissional, achei ele adaptado culturalmente à nossa empresa, seria uma adaptação rápida, ele disse que ele não está trabalhando, ele mora perto da empresa, enfim, qualquer registro que vocês queiram fazer pode ser colocado aqui, né? E aqui embaixo a gente tem daí o início do relatório de competências com as partes gráficas, né? Então aqui a gente vai ter dividido por bloco, por competência e dentro do gráfico a intensidade de cada competência, tá? Quando a gente clica sobre o nome da competência, a gente consegue visualizar o conceito daquela competência, ou seja, o que é organização dentro do MapNext, que foi um pouquinho do que o Cláudio falou, né? O que a organização mensura? E aí por diante, né? Se eu clicar aqui em autonomia, vai aparecer o conceito de autonomia e por aí vai nos outros clusters, tá? E quando eu clico nas outras abas, a aba de cada cluster, aí eu consigo analisar o conceito, a intensidade no gráfico, e eu também consigo ver daí a interpretação dessa intensidade, ou seja, quais são os comportamentos, atitudes e ações que essa pessoa vai ter dentro do ambiente de trabalho, na sua carreira, tendo essa intensidade. Então, por exemplo, nesse mapa aqui, o avaliado ele tem 63 de intensidade em organização, isso quer dizer uma intensidade um pouco maior do que a média, né? E ele demonstra um forte senso de ordem, de planejamento e controle, ele se antecipa às demandas, ele mantém tudo bem estruturado e raramente é pego de surpresa. Essa competência é uma grande aliada da produtividade e da confiabilidade. No ambiente organizacional, esse perfil é altamente valorizado, especialmente em funções que exigem precisão, cumprimento de prazos e gestão de processos. Então aqui eu começo a interpretar esses resultados do relatório. E como eu falei para vocês lá no início, gente, a gente trabalhou muito forte para que essas interpretações fossem simples, mas profundas e pudessem ser utilizadas
por um leigo que não tivesse necessidade de experiência ou conhecimento específico para fazer essa interpretação. Tá ok? Então esse aqui é um pouquinho do relatório do MAP. E aí vocês navegam nas outras competências aqui conforme a necessidade. Tá? Então esse é um modelo do relatório, né, que eu mostrei ali para vocês. E aqui, gente, dentro da plataforma, a gente tem uma ferramenta muito legal que é a ferramenta de Profile Design, né? O que essa ferramenta faz? A gente consegue montar um perfil ideal, ou seja, um perfil de competências que eu preciso para uma determinada vaga, e a partir daquele perfil ideal ali, eu consigo cruzar os avaliados que eu tenho com esse perfil, para entender qual deles vai se adaptar melhor ou vai encaixar melhor naquele cargo ou naquela vaga. Então eu vou abrir aqui de novo a ferramenta para mostrar para vocês essa funcionalidade do Profile Design. Então, aqui no menu superior, clicando em Match, tá, vocês vão poder criar esses cargos, né? Então vocês vão colocar aqui criar um perfil, e aí vocês vão indicar dentro desse perfil, conforme a necessidade de vocês, como que a intensidade das competências precisa ser para a pessoa executar essa função com excelência. Então, vou pegar um exemplo rápido aqui, né? Digamos que a organização dessa pessoa tem que ser um pouco mais elevada porque ela trabalha numa parte financeira, né? Numa parte de contabilidade. A conformidade é a mesma coisa. A autonomia, como ela vai ser de um cargo de analista, um cargo de assistente, ela não precisa ser tão alta. Talvez ela seja uma pessoa que ela vai ter que, né, aguardar um pouco as orientações para trabalhar, enfim. E vocês vão desenhar esse perfil, tá? Eu vou pegar um perfil que eu tenho pronto aqui, que eu desenhei, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, que é um perfil de um diretor financeiro. Tá? Quando eu clico no perfil do diretor financeiro, depois de já ter definido as competências importantes para esse perfil, eu vou poder cruzar alguns avaliados com esse perfil. Então eu vou clicar aqui nesse bonequinho e eu vou adicionar a esse perfil quem são os avaliados que eu tenho dentro da ferramenta que eu quero ver se eles dão match ou não com esse perfil de competências. Tá? Então eu vou selecionar aqui a Salete para colocar junto com aqueles que já estavam adicionados. E aí, automaticamente, a ferramenta já vai me indicar qual é a chance de esse avaliado dar match com esse perfil. Né? Então aqui eu já tenho que o Ricardo provavelmente ele dá 73% de match, o Pedro 71%, o Carlos 69% e a Salete 63%. Mas eu posso ainda aprofundar essa análise selecionando, provavelmente, sei lá, os dois que, né, deram um match um pouco maior e clicando em comparar selecionados. E aí a ferramenta vai me trazer toda uma análise gráfica de o quanto cada um deles está ou não está preenchendo esse perfil ideal. Né? Então eu tenho essa possibilidade de visualização aqui. E aí aqui a ferramenta vai me mostrar, né? Olha, onde tem esse laranjinha mais forte, significa que o Ricardo e o Pedro, eles aderiram dentro do intervalo da competência que eu solicitei, né? Então, entre 50 e 70 era o que eu precisava nessa competência de determinação, e os dois estão dentro. Já aqui na sociabilidade, só o Ricardo está dentro, o Pedro já não está, né? E eu também posso visualizar isso numa forma gráfica, tá? Onde eu tenho uma cor para cada um dos avaliados, então o Pedro é o roxo, e aí eu consigo ver o quanto ele se aproxima desse intervalo ideal, né? E o Ricardo, o azul, também, o quanto ele se aproxima ou se distancia desse intervalo ideal. Então eu posso utilizar aqui esse map, esse match, num processo de seleção, né? Eu defino lá dentro do RH, ou até se eu sou uma agência de recrutamento e seleção, eu defino com o meu cliente quais são as competências mais importantes para aquela vaga, faço a avaliação com o map, com 2, 3, 4 candidatos, e depois eu consigo comparar esses perfis com esse perfil que eu defini com o meu cliente, para ver qual que se adapta mais a essa vaga, a esse cargo, esse desafio, enfim. Então essa é a ferramenta do Profile Design, né, que é onde a gente faz o match entre avaliado e um perfil. Tá? Então, pessoal, o que a gente está falando aqui, né, Cláudio? Eu acho que para ir fazendo um fechamento de tudo que a gente falou, né? O grande objetivo
desse assessment, né, dessa ferramenta de avaliação comportamental, é justamente a gente conseguir encontrar a pessoa certa para o lugar certo. Né? Se tu quer falar um pouquinho sobre Sim, isso. é muito interessante porque pessoa certa no lugar certo, embora pareça um chavão, é a pura realidade, é a pura verdade. Sabe, se vocês pensarem um pouquinho de onde vocês estão trabalhando, com o que vocês estão trabalhando, eu vejo assim que muitas vezes o que pode acontecer é que a gente pode estar numa determinada posição, numa determinada função, cargo, por mera oportunidade. O que eu quero dizer com isso, mera oportunidade? Uma pessoa pode ter muita necessidade de trabalhar, certo? Então, ela sabe o que ela gosta, ela começa a procurar digamos, esse trabalho em alguma empresa, faz processos seletivos e não dá certo, não dá certo, não dá certo. Então, ele acaba fazendo o quê? Precisa trabalhar. Então, ele acaba aproveitando alguma oportunidade que aparece e vem na cabeça dele, não tem problema, eu vou aprender isso. Ele realmente aprende, né? Só que aquele sonho dele ainda está dentro dele. Então, por isso, pessoa certa no lugar certo. Por que tu não olha para ti, lembra do autoconhecimento que eu falei lá atrás? Olha para ti e verifica, o que eu quero para minha vida? O que me deixa feliz? Busca algo dentro do que tu estás fazendo, onde tu te sinta mais feliz. Mais ou menos isso. Beleza. Vamos adiante, então. Bom, pessoal, a gente falou bastante aqui, né, sobre o quanto o MAP ele é desenvolvido para um leigo, né? Para alguém que não tem um conhecimento específico, né? Não tem uma formação, não conhece tanto sobre personalidade, sobre a parte da psicologia, enfim, para poder utilizar esse relatório, né? Porque como vocês viram ali, ele é um relatório simples, mas muito profundo em relação aos resultados, né? Mas pode acontecer de vocês dizerem assim, não, mesmo assim eu estou entendendo o resultado, estou entendendo, estou conseguindo utilizar, mas eu gostaria de me aprofundar, gostaria de aprender mais e talvez ter uma devolutiva com um especialista, né? Para tirar dúvidas ali que eu fiquei em relação a alguma competência, para aprofundar um pouco esse conhecimento em relação às competências, para daqui a pouco dar um start num plano de desenvolvimento, seja meu ou seja de alguma pessoa da minha equipe, né? Olhando para aquele mapa ali, eu gostaria de sugestões sobre para onde eu posso ir, que ações eu posso fazer, como que eu posso coordenar esse plano, ou até mesmo a partir dos resultados ter insights sobre desenvolvimento, né? O que eu posso fazer a partir de agora, né? Então lá dentro da ferramenta vocês vão ver que ao lado de cada mapa que está completo, quando vocês passam o mouse em cima vai ter um botãozinho escrito agendar devolutivo. Ali vocês podem clicar e automaticamente pela ferramenta ali informar para a gente, olha, eu gostaria de uma devolutiva para esse mapa aqui. Seleciona ali 2 botões e é um processo bem rápido. A gente vai receber essa solicitação e vai entrar em contato com vocês para agendar essa devolutiva com o especialista. Tá certo? Pessoal, a gente está chegando no final. Se vocês quiserem colocar alguma dúvida aqui no chat para a gente responder quando chegar agora no final aqui do webinar, fiquem à vontade, tá? E agora, pessoal, muitos de vocês devem estar pensando assim, bom, Ricardo, muito legal essa ferramenta, vai me ajudar bastante, importante, quero utilizar, mas e aí, quanto é que custa isso? Qual é o investimento, né? Então vamos lá, gente, como eu falei para vocês. Um crédito dá direito a um relatório completo de um avaliado. Então, eu vou comprar um crédito, vou avaliar uma pessoa. Vou comprar 2 créditos, vou avaliar 2 pessoas. Cada crédito dentro do MapNext tem um custo de R$ 89. Esse R$ 89 dá direito a esse crédito e a toda a navegação ali que a gente visualizou em relação ao perfil ideal, né? A devolutiva ela tem um custo extra, tá? Então quando vocês entrarem em contato e solicitarem, ela vai ter um custo extra ali que vai estar claro ali dentro da plataforma conforme a necessidade de vocês. Mas o acesso ao Profile Design ele é free, tá? E esse valor por crédito ele vai diminuindo conforme a compra de mais créditos. Então, eu vou comprar 3 créditos, eu já entro numa faixa de R$ 85 por crédito. Eu vou comprar mais de 10 créditos, eu já entro numa faixa de R$ 78 por crédito. Então, a gente está falando aí, gente, em menos de R$ 100 para que a gente consiga eliminar um custo absurdo de quando a gente não utiliza uma ferramenta de análise comportamental dentro de um processo seletivo. Então, eu acho que faz muito sentido, né, Cláudio, a empresa investir nessa ferramenta como um apoio ao RH. Né? A gente vê valores bem mais elevados por aí. Tem aquela questão, né, Cláudio, do treinamento obrigatório. Muitas vezes o treinamento não acontece na cidade, a pessoa tem que viajar para uma outra cidade, tem que pegar... Às vezes o treinamento só vai acontecer daqui a 2 meses, né? E os custos são elevados. Né? Vendem pacotes. O tempo que a pessoa tem que se envolver, enfim. E pessoal, como eu prometi para vocês, no final a gente ia trazer esse bônus.
que depois, em função de todos os problemas técnicos aqui que a gente teve, a gente vai acabar compartilhando esse webinar com vocês. A gente vai editar, vai gravar, vai deixar redondinho e vai também expor esse desconto aqui, né, esse bônus que a gente está colocando para vocês. Até o dia 15 de dezembro, todas as compras terão 35% de desconto usando o cupom 35 lançamento, né, com C. Então, entra lá na plataforma, vê quantos créditos tu precisa, coloca esse cupom e automaticamente, sobre o valor de todos os créditos que tu adquirir, vai ter esse desconto de 35%. E ainda, quem adquirir 10 créditos ou mais vai ter direito a uma devolutiva free com um especialista. Justamente para ter esse momento, daqui a pouco, de aprofundar um pouco mais, né, os detalhes da ferramenta, entender como fazer um desenvolvimento de um PDI, um plano de ação, enfim. Tá certo? A gente recebeu aqui 3 perguntinhas, eu até vou pegar meu celular aqui para dar uma olhada. E aí eu vou colocar aqui para vocês. Vamos dar uma olhada aqui o que chegou. Se os créditos têm validade. Não, pessoal, os créditos eles não têm validade, tá? Digamos que vocês comprem 5 créditos agora e vão usar só 2, e daí daqui a sei lá quanto tempo, meses, vai ter um outro processo seletivo, vocês vão usar mais um. Os créditos eles não vencem dentro da plataforma, tá? O que muda do MapNext pro que já existe no mercado? Bom, pessoal, a gente falou ali, né, principalmente em relação às barreiras, né? O MapNext ele elimina as principais barreiras da maioria das ferramentas que tem no mercado. Então vamos lá, questão de treinamento obrigatório ou treinamento condicional, né, para que tu consiga utilizar a ferramenta, a questão da compra mínima, a questão da metodologia, né? Eu acho que essa talvez seja um dos diferenciais mais importantes, tá, gente? A metodologia do MapNext ela é realmente muito robusta, tá? O nosso índice estatístico lá de variação de assertividade é maior do que 93%, tá? Ele é muito alto mesmo. A gente tem aí cases muito interessantes de clientes dando depoimentos de o quão é assertivo essa ferramenta. Então eu acho que esse é um dos grandes diferenciais, né? O que muda? Eu imagino que seja isso, tá, gente? O que muda também, 100% digital, né? Não tem necessidade de ligar, falar com o consultor, libera crédito. Não, você entra ali na plataforma, celular ou pelo computador. A funcionalidade da navegação pelo celular, ela tá quase pronta, tá, gente? Hoje a plataforma funciona 100% na navegação do computador. Se vocês mandarem a avaliação para um candidato, ele vai poder responder pelo celular sem problema nenhum, candidato avaliado, enfim. Mas a navegação do painel aqui que eu mostrei para vocês, ela vai até final da semana que vem, provavelmente está 100% aí para vocês acessarem, tá? E teve mais uma pergunta aqui. Se eu começar a responder e não conseguir terminar de responder o teste, pode começar em outro momento? Sim, pessoal. A gente sabe que muitas vezes, até por uma questão de tecnologia, né? Pode acontecer de cair a internet, enfim. Então, conforme o respondente ele vai evoluindo no teste, as respostas vão sendo gravadas, tá? Caso ele tenha que sair da frente do computador ou tenha que parar essas respostas, ele consegue voltar com o link e com o token, né? E continuar daquele momento onde ele parou até ele encerrar, tá? Então, não se perdem as respostas. Bom, pessoal, ficamos totalmente à disposição também para tirar dúvidas, seja pelo formulário do nosso site, seja pelo nosso WhatsApp. E muito obrigado para quem ficou com a gente até agora. E espero que o MapNext possa ser uma realidade aí na empresa de vocês e o Assessment possa aumentar ainda mais a performance do negócio de vocês. Cláudio, quer dar uma última palavrinha aí? Sim, como eu falei no início, minha formação em engenharia, psicologia, então quero deixar um recado. Como engenheiro, aprendi que toda solução começa com entender o problema. Como psicólogo, aprendi que o problema sempre envolve pessoas. E o MapNext faz as duas coisas. Não esquecendo, pessoal, que empresas são pessoas. Conto com vocês, estamos à disposição. Um grande abraço. Então tá, pessoal, obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Esperamos vocês lá na plataforma, tá? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.